Muito bem, começando mais um episódio para você do nosso Resenha Corporativa, sempre trazendo um assunto super bacana de seu interesse. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Mas antes eu quero já aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal caso você não esteja inscrito e também, claro, aproveitar para você criar uma conta no limpi.com, navegar e trocar isso por mimos e também, claro, ficar informado e todo o conteúdo, todo o bate-papo você poder conferir também com a gente na íntegra em tempo real e as notícias por minuto rodando lá e também, claro, todo o podcast, toda a gravação que a gente faz aqui também, você também vai poder acompanhar na íntegra lá no limpi.com, no r011.com.br e também no Lex Studio no YouTube, ok? E vamos falar hoje um assunto bem interessante, eu gosto muito, tenho certeza que muitos vão gostar sobre isso, falar um pouco sobre estética, mais estética automotiva. Quem tá comigo aqui é o Kleber. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, e você? O Kleber que é do Deep Shine, né? Isso. E vamos falar um pouquinho sobre estética automotiva, que é um assunto que o pessoal gosta muito, né? Hoje em dia, pessoal, o sonho do brasileiro é ter o seu carro, né? E isso, ter todos esses cuidados é muito importante, porque em questão de aparência, pintura, isso é bem interessante. Mas antes de falar sobre isso, eu quero conhecer um pouquinho do Kleber e saber por que você foi para esse segmento? O que te trouxe até o segmento da estética automotiva? Um belo resumo, assim, eu comecei há 12 anos atrás, mais ou menos, num lava-rápido de bairro, onde a gente fazia ali literalmente uma lavagem, na época, usando celofã, vários produtos da época que hoje a maioria não existem mais, que de alguma forma até acabava danificando a pintura porque a gente não tinha um estudo na época, né, do serviço correto, do produto correto. E aí eu lembro que eu era um lavador, né, comecei como lavador, então o carro subia na rampa ali, a empresa ela tinha um cliente que ele comprava carros de cegonha, né, do interior de São Paulo, então o carro vinha com muito barro, muita areia, então a gente desmontava o carro inteiro, ia para essa rampa e eu que fazia toda a lavagem, chassi, motor, interna. Isso no carro praticamente desmontado. Exatamente. Tinha toda uma equipe ali que fazia a desmontagem do veículo e eu era o lavador, né? Então usava ali aqueles jalecos, bota, enfim, todo equipado ali, máscara. E aí comecei a pegar gosto por aquilo. E aí fiz alguns cursos, os anos foram se passando, fui me qualificando mais e hoje eu tô aqui na Deep Shine. Porque assim, né, a estética automotiva, igual você falou, vem muita coisa mudando de uns anos para cá. Por exemplo, cabeleireiro. Agora é barbearia, e é um negócio mais completo. Se você entra lá, você faz cabelo, barba, tem todo um tratamento que você faz ali, tem aquele espaço para você passar com os amigos, né? Ou seja, mudou muito. E também a estética automotiva também saiu do lava rápido, né? E tem a estética automotiva, que é um trabalho de lavagem do veículo, mas algo mais direcionado exatamente para o veículo, para o tipo de pintura, né? Porque tudo isso envolve bastante a questão o tipo de pintura, cor, enfim. Até mesmo, não sei, o dia a dia do veículo, do carro que está lá para ser lavado, tem que ter toda uma análise do que vai ser feito relacionado a uma lavagem. Não é simplesmente chegar, jogar um sabão, enfim, e fazer a lavagem, né? Antigamente a gente fazia muito isso, né? A gente pegava ali com o nosso pai, nosso avô, aquele baldinho com água, mangueira. Nossa, eu lavei muito com detergente. E sabão em pó. Depois falaram pra mim que não podia usar sabão em pó. Eu usava o negócio enchia a água no balde com sabão em pó, fazia aquela espuma e achava que tava abafando, que tava limpando. E depois ficava tudo manchado no carro. Fica mesmo. A lavagem com detergente, se você usa um detergente neutro, ela não é inválida, né? Você pode usar tranquilamente. Claro, lavagem na sombra, não pode lavar no sol. Essa é uma dica legal. É uma dica legal. Então, sempre que você for lavar um carro, pode usar sim um detergente neutro, não vai agredir a pintura e lavar sempre a sombra. E aí, bastante água. Quando a gente compara ali lava rápido com estética automotiva, a gente está sempre no conceito de detalhamento. Então, sempre uma estética automotiva, ela vai buscar um detalhamento. Aqueles locais que um lava rápido não faz. Não chega. Exatamente. Algumas estéticas trabalham com VAP, não tem problema, tranquilo. Outras fazem lavagem a seco, lavagem pressurizada. Existe uma gama enorme quando o assunto é lavagem de veículo. Isso influencia tudo no resultado final, né? Com certeza, Sim. Né? Exato. É muito diferente, assim, você simplesmente levar um carro, não desmerecendo, né? Mas levar um carro num lava rápido e você levar um carro numa estética. O valor é diferente, o detalhamento é diferente. É porque até o nome, né, se você for associar, tá aí, lava rápido, Sim. Ou seja, é uma coisa mais rápida
Então Exato. você não vai buscar detalhes porque o próprio serviço não é exatamente para isso, né? É uma lava rápido mesmo. E a estética não, é algo mais profundo, né? É para você levar o carro e ele sair um pouco mais do que você imagina às vezes, né? Exato. Eu tenho um amigo meu, Mizuno, lá em Ribeirão Preto, ele realmente ele faz um trabalho também que você leva o veículo lá, ele faz todo o trabalho de, tanto a hora que o veículo chega, tanto de tomar conta do processo de lavagem também, quanto de todos os itens, né, que tem dentro do veículo, porque tudo isso aí também vocês têm que ter todo esse controle, né? Sim, sim. Cada etapa do veículo, né? Tanto rodas, caixa de roda, a parte externa, a lataria, motor, enfim, toda a parte, estrutura do carro. Na estética, você usa um pincel diferente, uma microfibra diferente, um produto diferente. Então, não adianta eu pegar o produto ali, o pano que eu limpei a roda e limpar o carro, a lataria, que você vai acabar danificando o carro. Então, a gente tem uma mesa assim, a maioria das estéticas tem mesas com uma gama enorme de flanelas, de pincéis, produtos, porque cada etapa é um produto diferente e não tem jeito, tem que usar produto de qualidade. Hoje em dia no mercado é absurda a quantidade de produtos que você, como robista, eu tenho bastante cliente robista, hoje eles me perguntam, cara, vi alguma coisa na internet, tá, mas é assim mesmo que faz? Aí a gente, pô, tá certo ou tá errado, a gente corrige alguma coisinha ou outra. Mas assim, é gostoso de ver o resultado final, né? A cara do cliente ali, aquele espanto positivo. E até mesmo essa questão que você falou de produtos, né? Porque tem N produtos aí, né? E como que vocês fazem quando chega... Porque tudo está mudando. A tendência é sempre aparecer coisa nova, né? Eu acho que no segmento de vocês também não é diferente. Os produtos também estão sempre em movimento com o que está de tendências, né? Como vocês fazem para fazer um teste? Por exemplo, eu sou vendedor, eu chego lá com um produto. Ó, eu tenho esse tipo de shampoo aqui, tal. Como que geralmente uma estética automotiva, para abrir as portas para o que há de novo, para fazer o teste sem ter que ter o risco de danificar algum veículo de algum cliente, assim, como é que funciona essa questão? Antes de tudo, a gente tem nossos fornecedores, né, nossos distribuidores, que a gente faz eles fazem os testes, né, com, assim, 500 mil veículos, eles fazem os testes, eles aprovado, eles vão entrar em contato com a gente, e aí a gente vai fazer o nosso teste pessoal. Então, sempre a gente usa o carro do proprietário, do sócio, ou até mesmo o nosso carro, Um né? cobaia ali. Exatamente. Mas até com essa segurança, né? Porque vocês são os Sim. parceiros que você já... Porque quando é parceiro, né? O parceiro não vai querer te entregar algo que possa prejudicar no seu trabalho, né? Então, como vem de parceiro, ou seja, já vem com uma certa confiança aí que vocês podem utilizar de mais tranquilo, né? Mas ainda assim, tem produtos novos no mercado que vêm para a gente para testar pós-testes lá deles e tal. A gente não aprova. Não porque a qualidade é ruim, a marca é ruim, não. É porque não chegou no nível do produto anterior que a gente usava. Então a gente não troca, a gente mantém, exemplo, cera de lavagem. Se não chegar numa qualidade igual ou melhor, a gente mantém a que a gente usava. Voltar para trás? Exatamente. Não. Entendi. Exatamente. Eu acho que até mesmo, porque mesmo que às vezes o produto pode ser bom, né? Eu acho que às vezes depende, porque depende muito da metodologia que cada estética automotiva trabalha, né? Às vezes pode ser que o produto seja bom, né? Mas talvez não pro modelo, método, passo a passo que vocês trabalham. Isso aí também pode ter essa diferença também, né? Sim, e a diferença é gritante, assim. Você, independente do tamanho da sua estética, você pode sim ter mais de um tipo de cera de lavagem. Para um carro preto, essa cera, um carro branco, essa cera, não tem problema. Mas assim, tem que ter a qualidade. O cliente ele tem que ter aquele espanto positivo, ele tem que ficar feliz com o resultado entregue. E é isso que a gente busca sempre. E nessa questão pós-lavagem, também às vezes acontece da pessoa fazer a lavagem com vocês e tem que ter todo também um cuidado no próprio dia a dia do cliente, não tem com o veículo dele? O cuidado a gente sempre fala para o cliente, né? Volte a lavar conosco, né? Isso sempre a gente fala, mas a gente sabe que às vezes o cliente está no interior, que não tem uma estética, tem só um lava rápido, ou ele só tem ali na hora uma água e sabão. Mas a gente sempre avisa para o cliente, ó, faz a lavagem na sombra, se possível passa em algum local que venda microfibra, não usa pano de algodão porque risca. Então tem vários detalhes técnicos que a gente acaba falando para o cliente também, porque a gente sabe que aquele carro uma hora ou outra vai voltar para a gente. Então a gente tenta evitar que esse carro volte riscado, volte danificado, e acontece muito.
É porque o que vale muito é a questão da experiência, né? Ou seja, Sim. o cliente ele tem que ter aquela experiência positiva, né? Com o que faz ele voltar. Porque realmente, como você falou, às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, às vezes você está numa certa região, o cliente viajou, está em outra, pode acontecer dele fazer uma lavagem mais simples, algo mais rápido, um lava rápido assim, na região que ele está. Mas se ele teve um atendimento bacana com vocês, a chance dele voltar é muito grande, né? Exato. Para fazer novamente aquela estética no veículo. Eu moro em condomínio você não pode lavar um veículo, né? Você pode até fazer aquela limpagem seca, fazer algumas coisas assim, mas o que eu tenho condomínios hoje em dia que já tem próprio espaço para fazer lá uma lavagem mais simples, mas o meu, no caso, não tem. Então eu levo para lavar em estética ou lavar rápido, enfim. E abriu um lava rápido em frente ao meu condomínio. Eu falei, nossa, olha, o cara que abriu aqui vai estourar dinheiro, Sim. porque só lá é 200 e pouco apartamento, aí tem mais na lateral, acho que se somar tudo, dá mais de 800 apartamentos ali. E ele abriu bem na frente, né? Falei, todo mundo que não pode lavar o carro aqui vai estar lavando com ele lá. E no primeiro dia que eu levei lá para lavar, eu cheguei e falei, quanto que é a lavagem do carro? Ele falou 50. Eu falei, nossa, 50? Dentro e fora, externa e interna? Ele parou, ele pensou, você quer dentro e fora? Eu falei, eu pensei comigo, é claro, tô vindo aqui para lavar, né? É algo que ele teria que, não precisava nem de vender isso, né? Algo que ele já teria Sim. que... Eu falei, não, dentro e fora. Aí ele pensou, falou, eu acho que eu consigo fazer uns 70. Eu imaginei, ele não tá conseguindo nem precificar o serviço dele. Eu falei, não, beleza, vou deixar aqui, depois eu passo para pegar. Aí ele lavou, por fora ficou mais ou menos, mas por dentro ele não mexeu em nada. Tipo assim, ele limpou, mas se tivesse uma bala ali, a hora que eu tirava a bala, debaixo da bala ia estar com pó. Então é algo que a experiência fez, eu não voltei mais, né? Uhum. Passou um mês e meio, ele acabou fechando, acho que o pessoal percebeu que realmente era essa forma, então, ou seja, a experiência de levar o carro, fazer um serviço bem feito, é o que vai contar fazer com que o cliente volta, né? Exatamente. A qualificação do profissional é a primeira coisa. Por exemplo, a Deep Shine, a cada 6 meses, 8 meses, a gente passa por reciclagem e a gente sempre pergunta para o colaborador, você tem interesse ali de fazer um processo mais técnico, um curso? Se ele sinalizar que sim, a gente procura ali com nossos parceiros, com escolas, né, de estética automotiva, e a gente qualifica sim o nosso profissional. E, cara, isso muda. Quando você vem e fala assim, lavagem por dentro e por fora, tem muita gente que já viu muito vídeo na internet que o cara vai e joga VAP lá dentro do carro e danifica toda a parte interna, os bancos, a parte elétrica. Acontece muito. Eu já vi que a gente fazendo gravação de anúncio de propaganda, e nessa gravação o cara jogava água em tudo no painel. Eu falei, nossa, mas eu pensando comigo, isso aí pode? Ele tá fazendo, acho que pode e tal. Mas é algo que assusta. Sim, Por dono do veículo, dá para assustar. Assusta bastante. E, infelizmente, ainda temos isso muito ainda no mercado. E acaba sujando o nome de lava rápidos, que eu conheço muitos lava rápidos que são perfeitos, assim, cara, a clientela já há mais de 20, 30 anos ali e é absurdo. Assim como estéticas automotivas muito boas, mas assim, você tem que capacitar o seu colaborador, ele tem que saber o básico, o beabá. Não é simplesmente pegar o pano de roda ali que fez a limpeza de roda e passar no carro, ou fazer de qualquer jeito. Não tirar a balinha, como você citou de exemplo aí. Por mais que não seja técnico, algo técnico, mas uma aspiração, um paninho para tirar o pó é o básico. Eu não sei como que vocês trabalham lá, mas tem estéticas que trabalham da seguinte forma também, né? Fazendo aquele tipo assim, o veículo chega, né? Aí tem cada pessoa especializada em cada ponto, em cada etapa ali do processo, né? Não sei se vocês trabalham dessa maneira ou como que é lá com vocês. Nós temos, todos os nossos colaboradores, eles sabem praticamente fazer tudo. Só que tem um técnico profissional para cada segmento. Então, eu tenho um técnico para polimento. Então, sempre quando eu estou abordando um cliente que ele quer falar sobre polimento, eu chamo o meu técnico do meu lado. Por mais que eu tenha o conhecimento técnico também, tenha o curso relacionado a polimento, eu vou chamar meu técnico para ele ter uma convicção, para o cliente se sentir mais seguro. E a pessoa que faz a roda do carro, faz a limpeza da roda, ela está capacitada sim a fazer uma higienização interna, a fazer um polimento. Não todos, né? Porque tem alguns que, eu quero só o polimento, só quero fazer polimento, e tem outros que eu quero só a higienização. Então sempre tem aquele colaborador que
se empenha melhor em uma situação específica. Isso é normal, mas todos sabem fazer praticamente tudo. Isso é bacana, né? Porque você sabe que a pessoa está especializada naquilo, né? Sim. Ou seja, não sobrecarrega, porque quando você está especializado mais em um assunto, você não sobrecarrega o colaborador, né? E essa questão da confiança mesmo, de o próprio cliente perceber que ele sabe o que ele está falando, porque é isso que vai dar a questão da confiança, né? Igual eu te falei, eu cheguei, a pessoa ela não sabia nem o preço que ela ia cobrar de mim, né? Então, na hora eu já imaginei, falei, nossa, isso aqui não vai ficar legal. Né, realmente não ficou. Então acho que essa maneira de o profissional ele estar especializado em certo assunto e você redirecionar o cliente para cada um, isso aí fez total diferença mesmo na questão de confiança. Faz mesmo. O cliente ele se sente seguro, que isso é o mais importante, mesmo que eu venha ali como consultor técnico, consultor comercial, né, a partir de vendas no caso, você tem um técnico ali do lado, que o técnico vai afirmar tudo que você já falou para o cliente, e aí ele vai pegar instrumentos ali para medir um verniz, para falar, olha, eu posso fazer a etapa até uma situação por conta do verniz do seu carro, ó, o verniz está baixo, o verniz está alto, então a gente tem esses instrumentos ao nosso favor, a nossa tecnologia de hoje está absurda, então isso ajuda bastante, e a confiança, né, na hora que tem duas pessoas falando com a mesma sintonia sobre uma situação específica, o cliente ele se sente em casa. E falando com autoridade, né, como você falou, vocês têm todo esse mapeamento que vocês vão passar para o cliente até onde dá para ir, o que dá para fazer. Falando em polimento, passa para a gente quais são os benefícios do polimento de um veículo e quanto tempo você recomenda a pessoa levar para fazer? Quando a gente fala de polimento, ele é muito técnico, né? Por mais que exista... se eu falar para você que existe só 2 tipos de polimento hoje, eu estou mentindo. Existem, assim, 5 tipos, 6 tipos. Vai muito da estética, vai muito do lavar rápido. Mas o grosso modo, né, o básico, seria um polimento comercial e um polimento técnico. A diferença é que o polimento comercial, a gente brinca muito com os clientes, né? É um tapa. A gente vai dar um tapa no carro. A gente vai lavar, descontaminar e tirar uns riscos superficiais e subir o brilho. É aquele famoso espelho, né? A gente vai espelhar o seu carro. Um polimento técnico, ele demora ali às vezes a cada 2 dias, 3 dias, ele é muito mais caro. A gente vai fazer a lavagem, vai descontaminar, vai fazer as 3 etapas do polimento, né? Que é corte, refino e lustro. Literalmente tirar todos os micro-riscos do carro, vir com nossos equipamentos para ver o quanto a gente pode fazer de corte, principalmente no capô, que é onde impressiona o cliente mais ainda, né? Que é onde sofre mais impacto. E aí depois a gente vai e aplica uma proteção, que a gente pode começar com cera e finalizar ali com vitrificadores, que são os coats de pintura, ou até mesmo PPF. Ou seja, o carro vai sair novo de novo. Exatamente. Realmente é, né? Quando você leva o carro para lavar, às vezes, o que valoriza é enorme, né? Eu até falo, quando você vai colocar um carro para vender, você tem que dar todo esse trato, porque você vai fazer o carro ficar valendo, às vezes, 3 vezes mais do que você imaginava, né? Porque eu já vi veículo vendendo assim, que fala, nossa, esse carro aí não dá para pagar X, mas na hora que tá limpinho, você fala, nossa, realmente dá para pedir isso que acho que ninguém paga, né? Porque é estética, né? Muda toda essa questão mesmo, né? Sim, e eu brinco muito com nossos clientes lá. Na hora que o cliente sinaliza pra gente que quer vender o carro, a gente já tem um pacote específico para venda de carro. E a pergunta primordial é, você vai vender para concessionária, a base de troca, alguma coisa nesse sentido, ou vai ser para um particular? Porque aí entra o polimento... Ouro, né? Isso, aí entra a diferença dos polimentos, né? Se for para uma concessionária, cara, o polimento comercial. Então, que ele é uma coisa rápida. Porque a concessionária não vai querer valorizar tanto Exatamente. assim também, né? Quero vender para um particular. Cara, Aí então sim. seu carro tem que estar impecável. Aí a gente trabalha ali um polimento técnico, faz um serviço mais top e o cliente... Às vezes ele acaba desistindo de vender o carro. Porque valoriza muito o carro, principalmente um carro preto. Fala, nossa, eu tenho isso aqui e não sabia. Sim, é absurdo, cara. O brilho, o resultado final, o espanto do cliente é absurdo. Show de bola. E fala pra gente... a questão de quais são os cuidados que você dá para a pessoa que fez um polimento. A pessoa levou lá, fez todo o trabalho e ela quer manter o máximo possível daquele polimento. Qual dica que você dá e o que você recomenda? Evitar fazer a lavagem naqueles rolos de lavagem que risca bastante. Fiquei até... Não, normal. Desculpa. Não, tranquilo. Você quer marcar o tempo aí, Odin? Eu vou repetir a pergunta, que dá mais o gancho.
Normal, aqui o ar vai secando a garganta, às vezes. É por isso que eu perguntei, falei, quer que eu ponha um copinho d'água? Eu já tô meio gripado, assim, a voz subiu, né? Pode, Odin? Pode? Bom, beleza. 1, 2, vai. 1, 2, vai. Ô, Kleber, agora passa pra gente o seguinte. A pessoa foi lá, fez aí um polimento com vocês, né? Qual que é a dica que você dá pra pessoa manter o máximo aquele brilho, aquela estética bonita? Quais são os... O que você recomenda para essa pessoa? Manter a lavagem, cada 15, 20 dias é o básico. Evitar você lavar naqueles rolos de lavagem, porque aquilo vai riscar o polimento que já está pronto. Nossa, e esses rolos realmente é um rolo, porque às vezes naquela correria, você vai pegar a estrada, você vai viajar, você não está com tempo, você parou para abastecer e você vê o rolo lá parado e fala, 10, 20 conto, eu vou passar aqui só para dar aquele tapa. E realmente não é bem isso, vai dar toda essa diferença aí. Sim, ele risca, o rolo ele vai riscar o polimento. Desculpa. Não, normal. Normal. Tá ok? Tá ok. Ô, Jim, pode cortar para ele direto, depois já dá o corte, porque eu já fiz a pergunta. Vai. Você vai falar do rolo, né? Vai. 1, 2, vai. Lavar o carro assim a cada 15, 20 dias é o básico, normal. Não tenho tempo para fazer essa lavagem. Não tem problema, pode esticar um pouquinho, 30 dias, 40 dias. Pode fazer a lavagem na sua casa, né, usando um detergente neutro, a sombra, VAP normal. Evitar muito aqueles rolos de lavagem, porque ele vai riscar o carro de novo. Então, ou seja, a pessoa mantém mesmo essa frequência, igual você falou, às vezes a pessoa não consegue levar a cada 15 dias, mas pelo menos uma vez por mês, mas ela mantém pelo menos no próprio dia a dia, ela fazer um trabalho ela mesma ali, isso aí já vai ajudar bastante. Vai sim, e claro, a gente sempre fala... Nossa, tá... É que eu tô rindo que esses dias você tá gravando um cara lá em Ribeirão, e era do mesmo segmento, que é o Mizuno que eu te falei. A gente falando de lavagem, aí teve uma hora que ele também travou, aí eu lembrei, falei, nossa, falando de lavagem... A garganta trava e sobe vai a secando, voz. mas é normal. Agora eu tô risada, cara. Pra mim vai ficar um podcast divertido, né? Que divertido. E o Mizuno começou a gaguejar, ele começou a parar, ele começou a coisar a garganta. Aí eu lembrei dele, ele tava zoando ainda, eu falei, vai. Mas tem hora que... Hoje eu tô bom, tem hora que eu faço 3 podcasts, minha voz não começa a ir, mas minha voz ela para de vez. Mas dá pra finalizar. Dá pra finalizar. A pergunta que eu fiz mesmo, qual foi? Foi... O cuidado pós-polimento, né? Caramba. Deixa eu tirar o fone aqui. Ei, caramba, eu tô... Sabe que eu tô rindo? Tenho certeza que ele tá rindo de mim lá. Eu tô imaginando ele dar risada de mim lá. Eu tô rindo aqui. Tá rindo de nós dois. Tá rindo de nós dois lá. Tá rindo aí, não tá, Odin? Tá nada. Te conheço, filho. Tô imaginando. Eu falei que eu dei risada aqui. Falei, tá dando risada lá no outro lado. A última coisa que você falou, mesmo que o cliente não consiga ali lavar de 15 a 20 dias, mas tem um cuidado, assim, periódico, isso. Beleza. Aí dessa pergunta, então, eu já tô fazendo. Aí, pode cortar pra ele, Odin? Aí a gente entra com a resposta, beleza? Vai repetir todo? Só a resposta. Tá. Dos 15 dias, beleza? 1, 2, gravando. E aí mesmo que o cliente não tenha tempo ali de lavar o carro a cada 15, 20 dias, que seria o correto, né? Ele pode esticar um pouquinho, não tem problema, 30 dias, fazer a lavagem ali na própria casa, com sabão neutro, lavagem sempre à sombra, claro,
usando ali uma VAP ou um baldinho com água e sabão. E a gente sempre fala, volta pra gente, volta pra lavar com a gente, porque o cuidado é diferente, né? Não tem jeito. Com certeza, porque assim, a pessoa ela tem que ser especializada, né? Então não adianta você querer fazer tudo em casa, é claro, se você faz às vezes para ela poupar aquele tempo na correria, para poder manter, né? Mas ter um profissional do lado é o que vai fazer mesmo duradouro essa questão aí de manter a qualidade da pintura e deixar o carro sempre novo ali, né? Exatamente. E o cliente, a satisfação do cliente, essa é o que a gente busca. É o principal, né? Exato. Bom, Kleber, passa pra gente como é que o pessoal faz para encontrar você, rede social, endereço. Instagram, @deepshine.ep. A gente está localizado ali na Rua Cubatão 86, na Vila Mariana, no terceiro subsolo. Temos ali também o nosso telefone. Que tá na tela aí também? Isso, 930950053. E é isso. Fechou. Obrigado, Kleber, por estar aqui, aceitar esse bate-papo. Tenho certeza que foi super bacana. O pessoal que tem o veículo aí pegou bastante informação para poder manter toda essa qualidade da pintura. E o convite está aberto. Vamos marcar outro dia para você vir, mais alguém da equipe vir, para a gente bater esse bate-papo. Tenho certeza que vai só agregar valor com a gente aqui. Claro, vamos sim. Bem legal participar. Obrigado, agradeço.